Olha, Mauro, eu acredito que o presidente Lula é uma coisa, na verdade, que ele teria que estar peitando uma solução diferente para este caso dos aposentados, que inclusive deixasse satisfeito uma parte da população uma parte da economia da população que está de olho no ajuste fiscal, né, que está de olho nas contas públicas. Porque é o seguinte, ele tem duas saídas. Se ele prometer ressarcir imediatamente, o quanto antes, todos os recursos que foram retirados, exatamente porque a sacanagem partiu de associações, de sindicatos, de empresas, de políticos, de um monte de gente que está por trás desse esquema, sim, partiu. Só que no final do dia, no final das contas, o INSS era o responsável por permitir esse pagamento, então o governo é corresponsável, sim, por isso. Então, assim, se o governo Lula chega e fala, vou pagar, né? É como ele falou, olha, ele falou, olha, a responsabilidade nesse pronunciamento, ele falou, a responsabilidade dessas associações, desses grupos que retiraram, que deixou claro que o governo vai atrás deles para tentar fazer com que eles façam ressarcimento, você acaba jogando, como colocou o Josias, para casa do chapéu o dia em que o pessoal vai ter todo o seu cascalho de volta, né? E aí o presidente vai ser devidamente criticado, e justamente criticado por conta disso, porque o INSS é sim corresponsável pelo que aconteceu e quem gere o INSS é o governo federal. Por outro lado, se nesse exato momento ele prometesse exatamente ressarcir, falar vou ressarcir todo mundo, uma parte dos críticos, né, diria que ele está tentando socializar a sacanagem, que o país não tem dinheiro, que ele está querendo quebrar o país, que o país não vai aguentar. Ou seja, ele ia ser criticado de todos os lados, isso não tem nenhuma dúvida. Agora, exatamente porque ele ser criticado de todos os lados, faria por bem ele escolher o lado dos aposentados e dos trabalhadores de uma maneira geral, e não o lado da Faria Lima, que tem esse discurso de que o governo não pode gastar, né? Porque senão o país não vai cumprir com suas contas. Então, nesse sentido, o Lula não pode colocar a Faria Lima à frente de aposentados roubados. Isso é ruim, ainda mais para um presidente que passou 2 anos criticando e xingando a Faria Lima e xingando aqueles que colocam o ajuste fiscal, a necessidade de ajuste fiscal, acima das necessidades básicas dos trabalhadores. Porque na prática, o que acontece? Quando a equipe econômica do governo diz publicamente que, olha, não pode sair do orçamento isso, basicamente é que ele está falando, se isso aqui sair do orçamento, vai ter que ter corte em outro lado. E a gente sabe que não vai cortar em emenda de parlamentar, não vai cortar em subsídio dos 500 bilhões de subsídios de quem mais tem na sociedade, vai acabar cortando de Bolsa Família, de saúde e educação, né? Então, no final das contas, é o mais vulnerável que acaba se lascando por conta de resolver um problema envolvendo os mais vulneráveis. Só que não importa. O governo, neste exato momento, vai ter que fazer a sua mágica, não tem como, e na minha avaliação, tem que ressarcir o quanto antes, por uma questão humanitária. A gente está falando de pessoas que ganham R$ 1.500 por mês. Você vai pegar 6 anos de fraude a R$ 1.500 por mês, R$ 50, dá 3.600 cascalhos, que é um dinheirão para muita gente, né? Faz a diferença na vida das pessoas, de reformar a casa, de garantir comprar um eletrodoméstico, de comer e por aí vai. Segundo, tem uma questão eleitoral em 2026. O fantasma não resolvido agora volta a assombrar Lula lá em 2026, não tenha dúvida nenhuma. Então, o presidente, repito, não pode colocar a Faria Lima à frente da necessidade dos aposentados roubados neste momento. Ah, mas também tem questões políticas. Aí tem um monte de questões envolvidas, que a gente pode até depois conversar, questão de uma política, né, com o PDT falando, olha, se o Lupe sair, a gente sai junto, com outras questões relacionadas, inclusive, à estrutura do próprio INSS, a falta de recursos, o governo fala que não tem como contratar mais gente, mas não tem como você não manter o INSS com tão poucas pessoas, é uma reclamação antiga. De certa forma, o Mauro, no final do dia, Lula vai ter que fazer escolhas, né? Um pronunciamento como esse de ontem, ele não resolve. Ele apenas posterga uma escolha que ele vai ter que tomar. Faria Lima ou aposentados? Como tudo aqui nesse país se acomoda, eu não